amigos, tudo bem? Vamos aqui falar mais um pouco de Vasco da Gama, bater um papo aqui sobre torcedor, sobre torcida, da importância de ser Vasco da Gama, o que te fez ser Vasco da Gama, né? O que a gente pode fazer para manter nossas crianças aí amando o nosso clube da mesma maneira que nós amamos, né? A gente não recebe nada em troca, passando dificuldade financeira, o clube não ganha título, o clube só acumula problema, briga, tudo, e mesmo assim a gente está ali fiel, amando o nosso clube, né? Para a gente poder começar, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, ativassem aí o sininho e dê o seu like, que é muito importante para o nosso vídeo. Vambora? Então, pessoal, eu resolvi fazer esse canal, né? Porque foi uma necessidade, as pessoas pediram muito para eu criar o canal. Eu já estava bastante satisfeito com o Twitter, com o Instagram, fiz o Facebook também, né? Mas pouco mexo no Facebook, eu uso para outras finalidades. E eu criei esse canal porque pessoas estavam utilizando, né, a imagem minha e do Zezéu para alimentar outras páginas e com isso ganhar em cima da gente, né? E eu não acho justo isso e sequer dar os créditos pra gente. Então, assim, eu sempre fui um cara bastante crítico em certas coisas, né, relacionadas ao Vasco da Gama. E quando meu filho nasceu, aquele sonho de pai, aquela coisa, aquele amor, aquela coisa de Vasco, né? Eu, como apaixonado pelo Vasco, porra, eu obviamente iria transmitir todo o que eu aprendi de Vasco pro meu filho, né? O meu saudoso querido Zezéu. Então eu vendo as páginas, né, cara, para não cair naquela coisa da mesmice, só problema, só Vasco, só Vasco, só Vasco. Eu achei, assim, criei, né, uma visão do que eu queria para minha página, além das brincadeiras, né, além daquela coisa família que eu sempre gostei de levar para vocês, eu recebo muitas mensagens positivas de pais que se aproximou mais dos filhos, né, das filhas, aquela coisa toda. Pô, Neguerê, como é que eu faço? Eu sou pai de menina, mano. Eu só tô esperando a minha filha crescer. Minha filha crescer, ela vai fechar comigo do mesmo jeito que o Zezéu fecha. Isso não tem nada a ver, tá? Homem, mulher, não tem nada a ver, entendeu? Amor, torcida é uma paixão só, tá? Então, vamos ao que interessa. Quando a gente fala, cara, de Vasco da Gama, né? Quando a gente entra nos canais ali para estar acompanhando notícia, a gente esbarra naquela mesmice. A gente esbarra naquela situação de que, pô, eu já vi essa notícia em tal lugar, eu já vi isso em tal lugar, e a gente está esquecendo do principal, galera, a nossa história. O que te fez ser Vasco? O que te faz continuar sendo Vasco? Porque tem gente que muda de time, tem gente que não aguenta pressão. O que te fez ter esse amor todo pelo Vasco da Gama? Alguma coisa te levou a ser Vasco. Ou seja um jogador, ou seja um título que marcou a sua vida, né? Ou seja o teu pai, teu avô, teu bisavô, alguma coisa te fez ser Vasco. Será que nós, torcedores vascaínos, nós estamos respeitando a história do Vasco? Será que nós, o torcedor, nós sabemos a história do Vasco? Nós sabemos quem foi Cândido José de Araújo? É isso que eu queria conversar com vocês. Muita coisa me chama atenção, porque eu converso muito com meu filho, converso muito com algumas crianças que me encontram na rua, que me fazem esse tipo de pergunta. E são perguntas que, cara, é muito simples. Quando você debate futebol com pessoas de outro time, de outro clube, a primeira coisa que eles vão falar é os títulos que eles têm. Legal. Quando você fala de Vasco da Gama, você precisa sentar,
Você precisa ter paciência para você tratar de Vasco da Gama. Deixa eu pegar meus títulos aqui rapidinho, boto aqui no canto e consigo te contar uma história de Vasco da Gama sem tocar nos meus títulos ainda. Não que meus títulos sejam poucos, que não é. Mas o Vasco é muito grande para eu omitir a história. E quando a gente vai buscar a história do Vasco, quando a gente debate com alguém a história do Vasco, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a fazer pesquisa, quando a gente vai se apaixonando muito mais e mais e mais pelo clube. Porque a gente começa a entender que a gente não torce apenas pro Clube de Regatas Vasco da Gama, futebol, não. A gente torce algo muito maior. A gente torce por algo muito gigante. E desse gigantismo todo, eu queria que vocês colocassem a mão na consciência e fossem bastante sincero contigo. Será que eu valorizo a história do Vasco? Será que eu sei a história do Vasco? E aí? Naquela época, depois que veio a abolição, nossa sociedade ainda tinha aquela raiz, né? Cara, era muito racista. Nós tivemos um presidente negro. Um presidente negro que foi ali, que brigou, que foi campeão, que valorizou mais ainda, né, a nossa história. E o Cândido foi muito importante, né? Eu, por ser negro, né, por ser pai de um menino negro, pela gente ter na nossa torcida a sua maioria preta e periférica, eu acho que principalmente as páginas que falam de Vasco tinha que explorar mais isso, né? Tinha que explorar mais isso. Eu não vejo essa exploração toda. Eu acho que assim, querem se alimentar muito de conteúdo de Vasco, aquela coisa toda, mas esquece do primordial, que é passar a informação para quem está chegando. Passar o conhecimento para quem está chegando, né? Então, as crianças, nossas crianças, se elas ficarem na internet sem esse diálogo, elas já vão crescer de duas formas: odiando o A ou B, né? E alimentando uma guerra desnecessária entre a torcida do Vasco. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou pai de uma criança que tem 9 anos que me pergunta muito sobre a história do Vasco, pergunta a minha opinião, pergunta muito o que eu penso. Então eu tenho que conversar com ele de uma forma que eu dê continuidade, né, à minha ideologia de ser Vasco. Vocês estão me entendendo? Eu preciso passar para ele, porque se amanhã eu morro, o meu filho continua alimentando a irmã dele, os filhos dele, né, do amor pelo Vasco da Gama. E algo que me chamou muita atenção, e algo que vem me chamando muita atenção, que dentro da nossa história, né, de lutar pela classe trabalhadora, de estar do lado do povo, de ser o clube do povo, de ser o verdadeiro clube do povo, tá? De ser um clube suburbano que abraça todo mundo, né? De estar do lado da periferia, né? Introduzido na periferia, né? O nosso Vasco da Gama, cada vez mais ele está ficando longe dessa realidade. Por que eu falo isso? Porque ao longo desses anos todinho, a gente não vê pretos assumindo lugares de destaque dentro do Vasco da Gama. Ah, mas um ali é. Poxa, mais um ali é.
Ah, mas você não vê um número expressivo de mulheres ocupando lugares de destaque. Ah, mas conselheira, não. Não é disso que nós precisamos. Nós precisamos abrir o Vasco dentro da sua história, né? E introduzir tudo aquilo que nos fez ser gigante. E nós estamos perdendo isso. Preste bastante atenção. Eu não estou falando de política, eu não estou falando de político, eu não estou falando de partido político, eu estou falando apenas de Vasco da Gama. Você está entendendo? Então, a gente precisa, poxa, Neguerê, mas existe um trabalho que está sendo feito. Poxa, existe um trabalho que está sendo feito em 2021. Sendo que nós tivemos o primeiro presidente negro quando em... Deixa eu ver aqui. 1904. Pô, é muito tempo. E as figuras políticas do Vasco são as mesmas pessoas, entendeu? Não muda. Então, quando a gente canta que ele lutou por negros e operários, nós estamos numa história muito linda, que quem construiu o estádio foi o torcedor, foi o sócio, foi a mão do povo. Nós cantamos isso. Mas nós cantamos isso, mas só que nós não vivemos mais isso. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos resgatar isso. Ter o deficiente lá dentro, ter a mulher, ter o negro, ter índio, ter tudo lá dentro. Nós precisamos disso. E quando você começa a fugir disso, eu percebi muito na posse do Salgado, que eu não vi um preto. Óbvio, algumas pessoas vão criticar, né? Porque não concordam ou porque não acha que eu tô falando alguma besteira. Mas isso não é besteira. Tá? Não tinha um preto ali tomando posse de alguma pasta. Então isso é muito grave. Galera, precisamos resgatar isso. E a gente precisa valorizar a nossa história. Precisamos falar mais da nossa história. Os canais aí que utilizam o Vasco precisa falar mais da nossa história. Porque a mídia nunca falou. A mídia nunca gostou de falar da nossa história. A mídia, pelo contrário, ela sempre omitiu a nossa história. Porque se a nossa história não fosse omitida lá atrás, não existiria outros times no Rio a não ser o Vasco. Pera aí, Neguerê. Tu tá viajando? Não tô viajando. Quando você encara uma sociedade preconceituosa, você se torna alvo daqueles que te atacam. Quando você enfrenta o sistema preconceituoso, racista, machista e homofóbico, você vira alvo. E o Vasco foi alvo dessas pessoas. O Vasco é alvo dessas pessoas. Então, se o próprio torcedor vascaíno não se posicionar e mostrar para o mundo e para as pessoas que estão chegando agora no mundo, que são as nossas crianças, a nossa base, nós vamos começar a perder a identidade da nossa história. Isso é importante. Não podemos perder a essência da nossa história. E o Vasco não está cumprindo com isso. E eu deixo uma sugestão aqui. Próximo mandato. Ouço muito falar de mudança de estatuto. Se for para acontecer isso, eu gostaria que colocasse no estatuto. Que tem que ter. E por que tem?
negros, mulheres, capacitados sim para assumir lugares ali dentro do clube. A Barreira é rica em material humano. E esse material humano da Barreira sempre teve do lado do Vasco. Sempre teve dentro do Vasco. E a gente não pode perder isso. Deixo uma sugestão. Que na mudança de estatuto futuramente, que tenha essa reparação histórica. Que coloque números de pretos dentro das chapas, não é cota. Que seja cota, mas tem que ter preto no poder do clube. Então não vai fazer sentido nenhum a nossa história. Minha opinião. Abraço.